bom dia para você. Então, hoje, mais uma oportunidade. E na data de hoje, nós podemos chamar essa live de hoje de Live da Independência. Onde estamos comemorando 200 anos de um país rico em oportunidades, de um país bom, de um povo de coração bom, um país que é considerado por muitos e muitos um dos melhores lugares do mundo para se viver. Então, que a gente possa fazer a junção das qualidades da nossa pátria amada e começar, a alicerçar o que nós queremos na vida. Olha só, a minha querida esposa entrou. Bom dia para você. Então, hoje nós faremos a leitura do capítulo 7 dessa maratona proverbial, Capítulo 7 de Provérbios. Maratona proverbial 6.14, que tem o intuito de difundir, levar a palavra do Senhor para muitas e muitas pessoas. Então, vamos iniciar nossa leitura, lembrando que para cada dia está reservado suas novidades. Para cada dia, o Senhor nos revela aquilo que precisa ser feito. Nem antes nem depois. Não precisamos mais nos preocupar com o ontem e nem com o amanhã. Porque a cada dia Ele nos revela o que precisa ser feito. Então, o capítulo 7 começa novamente com o Senhor nos chamando carinhosamente de filho, de filha. Meu filho, conserve as minhas palavras e guarde os meus preceitos. Observe os meus preceitos e você terá a vida. Guarde a minha instrução como a pupila dos seus olhos. Amarre-a nos dedos e a escreva na tábua do coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Trate-a com inteligência para que ela o proteja da mulher estrangeira e da estranha que seduz com a palavra. Então, mais uma vez, a instrução, que o Senhor carinhosamente nos chama de filho, para nos dar as instruções necessárias para que a gente não desvie o nosso olhar do foco. E pede para que a gente faça isso, guarde como a pupila dos nossos olhos, que algumas pessoas chamam da menina dos olhos. E essa menina seria a sabedoria, que é o ensinamento que o Senhor tem para conosco. E ela deve ser guardada como um tesouro extremamente valioso, que o dinheiro não pode comprar. Então, nós precisamos chamar da sabedoria de nossa irmã. A irmã é a pessoa com quem a gente confia tanto. E pessoa com quem a gente tem relacionamento, pessoa com quem a gente tem intimidade, pessoa com quem a gente sabe falar, a gente pode confiar e pode contar com essa pessoa. Então, trate a inteligência como amiga. E ela vai lhe defender das ciladas do inimigo. Eu estava na janela de minha casa observando
por trás das grades. Vi alguns rapazes ingênuos e notei que um deles não tinha juízo. Ou seja, era inexperiente. Não tinha o cuidado necessário de observar os caminhos por onde estava caminhando, né? Estava trilhando. Então, o ingênuo, né, ele é sem juízo, porque ele não tem esse cuidado, essa cautela, ele não pensa sobre as suas trilhas, não tem um norte. Ele passava pela rua, perto da esquina, e se dirigia para a casa da estrangeira. Já caía a noite de lua nova. Uma mulher foi ao encontro dele, vestida como prostituta e cheia de malícia. Era ousada e insolente, e seus pés não paravam em casa. Ora estava na rua, ora na praça, espreitando em cada esquina. Então ela agarrou e beijou o rapaz. Depois lhe falou descaradamente: preparei um sacrifício de comunhão, porque hoje estou cumprindo uma promessa. Por isso saí para encontrar você. Estava ansiosa para vê-lo e acabei encontrando você. Cobri a cama de colchas e estendi lençóis do Egito. Perfumei o quarto com mirra, aloés e cinamomo. Olha só até aqui. Bom dia, minha diretora. Tudo bem? Então, olha só até aqui o quanto de oportunidades sedutoras estão aparecendo em nossa vida. Perfume, mirra, aloés e cinamomo. Algo que era extremamente valioso. Venha, vamos nos embriagar com carícias até de manhã. Vamos nos saciar com amores, porque meu marido está fazendo uma longa viagem e não está em casa. Ele levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Com tantas palavras, ela apanhou e o atraiu com lábios enganadores. Com tantas palavras, ela o apanhou e o atraiu com lábios enganadores. Então, as oportunidades, né, como eu falei, elas não são só do bem. É o inimigo, né, ele tem laços que ele nos conduz, se nós não tivermos cuidado, para esse caminho. O infeliz correu atrás dela como boi para o matadouro, como animal preso no laço, até uma flecha o atingir no lado. Foi como um pássaro que voa para Arapuca, sem saber que vai perder a vida. Agora, meu filho, escute. Escute e preste atenção no que vou dizer. Que seu coração não se extravie para o caminho da estrangeira e que você não se perca nas trilhas dela. Ela já assassinou muita gente e suas vítimas foram numerosas. A casa dela é um caminho para o túmulo, uma descida para o reino da morte. Então, essa questão da estrangeira, né, da sedutora, da prostituta, então ela não pode ser analisada como a mulher. Certo? Então, quando o Salomão escreve esse provérbio, ele não está falando especificamente da mulher enganadora, mas das oportunidades fáceis que aparecem em nossa vida, da quantidade de sedução que o mundo oferece. Às vezes a gente se envolve ou se relaciona com pessoas que não gostam de falar a verdade. E essas pessoas, elas falam numa sutileza tão grande que terminam nos deixando convencidos do que aquilo que ela está dizendo é verdade. Então, é para a gente ter cuidado com essas pessoas. Essas pessoas que têm língua instruída
para o mal. As pessoas que gostam de criar situações embaraçosas que contaminam primeiro a si próprio e, consequentemente, ao ambiente e, por fim, as pessoas que frequentam esse ambiente. Então, a gente precisa estar atento para as ciladas dessas pessoas. Então, essas pessoas terminam sendo arrogantes. Bom dia, Chico e Jace. Tudo bem com vocês? Então, o arrogante, prepotente, ele considera que o que faz é o bastante, né? Por isso ele vai criando situações que vai nos enganando e vai nos enrolando e ele acha que está fazendo alguma coisa. Então, toda essa sedução, né, que Provérbio 7 traz sobre a mulher, não é especificamente da mulher, mas são dessas oportunidades que vão surgindo em nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com as propostas, nós precisamos ter cuidado com as ofertas, né, que vão surgindo de algumas pessoas. Nós temos algumas oportunidades, às vezes aparecem oportunidades de negócio, comprar algum bem, e o vendedor ele oferece tantos benefícios que você, num ato insensato, se você não tiver cuidado, você diz, não, eu não posso perder essa oportunidade. Mas é preciso verificar que onde tem oferta demais, onde tem benefício demais, é preciso colocar os dois pés atrás. Certo? Então, ontem a gente viu a questão da tomada de decisão. Antes de você tomar uma decisão, é preciso verificar. Essa decisão ela vai trazer consequências, o como essa decisão vai interferir no nosso dia a dia. Então, é preciso que a gente suba a montanha. Então, subir a montanha traz uma ideia de ficar mais perto de Deus. Ou seja, se aproxime do Senhor, pergunte a Ele, né, em oração sobre essa decisão que você tem a tomar e espere paz. Uma paz reinar no seu coração para que você saiba tomar a decisão correta. Mas tenha muito cuidado com esses valores muito acentuados, né? Propostas, por exemplo, a gente está navegando às vezes na internet e às vezes surge uma proposta de negócio, né? Faça um investimento e ganhe metade do valor investido em 2, 3 dias. Então, isso é uma proposta enganadora. Você tem que ter cuidado porque isso é uma tentação. O inimigo está tentando colocar você num caminho tortuoso. Meu querido compadre Severino. Bom dia, compadre. Tudo bem com vocês aí? Então, essas propostas, elas têm a tendência de, no início, ser doce como mel e, no fim, ser amarga como fel. Certo? Então, que tenhamos muita cautela com essas oportunidades, né? Então, a gente deve fugir das situações sedutoras, né? Das palavras enganadoras em qualquer situação. No trabalho, em casa, na rua, nos relacionamentos com os amigos, certo? E a gente está com um grupo de amigos, se a gente percebe que a forma de falar deles é uma forma sedutora, que aquele diálogo que está sendo proposto naquele momento não é edificante, nós temos por obrigação mudar o rumo da conversa. Certo? Aí se não der para mudar, então é melhor se afastar. Certo? Então, a sabedoria, ela deve ser tratada como irmã. Eu estava vendo um vídeo, acho que aqui dos participantes nós temos dois professores. Certo? Então, a nossa obrigação enquanto professor, certo, é
levar o aluno ao conhecimento, que é o primeiro passo da sabedoria. Nós não somos educadores, certo? A nossa obrigação é ser professor. Educador é pai e mãe, que o livro da sabedoria traz muito essa ideia, né? O pai dá a disciplina, a mãe é aquela que dá mais a educação, a instrução, a educação, certo? Então, nós precisamos ver, certo? Nós não somos pedagogos, nós somos educadores, nós somos professores com relação a mim, a minha pessoa, a Severino e a Cristina, que são até agora os que estão participando. Então, também para os demais que ainda irão assistir, certo? Então, os educadores é o pai e a mãe. Nós somos professores. Professor é aquele que desperta o conhecimento. O conhecimento é o primeiro pressuposto da sabedoria. Então a gente está lá para gerar o conhecimento. Ó. Então a gente está para ensinar a sabedoria para as nossas crianças, né? Para os nossos jovens. Então, conhecimento, primeiro passo. Esse conhecimento vai trazer um entendimento do que eu estou querendo transmitir. Esse entendimento deve gerar um discernimento. Esse discernimento vai gerar uma aplicação e a aplicação vai gerar o transbordo. Então, esses 5 passos pode ser entendido como um ciclo de perícia, como o caminho da sabedoria. Certo? Então, conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação, transbordo. Isso gera um ciclo, né? O ciclo que nós chamamos ciclo de perícia ou ciclo da sabedoria. E essa sabedoria, ela deve ser, né, ela é a menina dos nossos olhos. É um tesouro incalculável, certo? Então a gente deve se afastar desses caminhos, dos caminhos das pessoas que não têm essas características. E a obrigação nossa, enquanto cristão, que tem essa função de difundir a palavra, né, que nós cristãos temos essa obrigação, a difusão, difundir a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Então a gente tem essa necessidade, né? A necessidade de levar esse conhecimento, essa instrução para as demais pessoas, certo? Então, isso só é possível mudando alguns hábitos. E nós o hábito está pautado em 3 partes. Para a instalação de um novo hábito, nós precisamos de clareza, nós precisamos de repetição e precisamos de comunidade. Clareza é quando eu reconheço a minha identidade. Eu sei da minha identidade, a identidade que Deus me chamou, o DNA que foi colocado em mim como algo único. Essa clareza vai trazer o descobrimento dessa identidade. Essa identidade eu vou descobrir qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo aqui na Terra. Por consequência, isso precisa ficar sendo repetido, certo? E o terceiro é a comunidade, certo? Nós pertencemos à comunidade. A nossa família é uma comunidade, a sociedade a qual a gente está inserido é uma comunidade, a igreja que frequentamos, ou o ambiente que frequentamos religioso, é uma comunidade, né? Então a gente vai se adequando à maneira de vestir, à maneira de falar, é própria dessa comunidade. Então, uma pessoa que está tentando, por exemplo, deixar de beber, ela bebia constantemente e ela decide deixar de beber. Então, antes ela pertencia a uma comunidade. Então, fica muito difícil para ela, deixar de beber frequentando bares. Se ela continuar frequentando ambientes onde vende bebida, esse hábito de não beber vai ficar muito difícil. Então ela precisa mudar de comunidade, ter outra ambiência,
conviver com novas pessoas. Então, isso se estende para inúmeras outras situações, né? E quando a gente pertence a uma comunidade, a gente passa a confiar naquelas pessoas. Nós temos as comunidades, dos ambientes que a gente frequenta. Então, essas comunidades elas são importantes para fortalecer, desenvolver e descobrir a nossa identidade e também o nosso propósito. E outra coisa que a gente deve ter cuidado é com os elogios, certo? Então, é uma coisa que nos paralisa. Então, são duas coisas que a gente deve ouvir e continuar seguindo nossa caminhada. São as críticas e os elogios. Essas duas coisas nos paralisam. A tendência delas é nos paralisar. Porém, não podemos nos permitir paralisar por essas questões. A crítica, certo? Quando a crítica vier de uma pessoa que quer te dar uma instrução, então você precisa estar no grupo dos sábios. Não fuja do grupo dos tolos. Os 3 grandes grupos da Bíblia, principalmente de Provérbios. Os tolos, os preguiçosos e os sábios. Os tolos é aqueles que não aceitam correção. Aquele que você faz a correção e ele vai ao extremo. Certo? Então, esses comportamentos inadequados de pessoas que não querem te ouvir, então, eles são tolos. Então, nós não podemos, não devemos desenvolver esse comportamento. Se alguém vem com esse comportamento, se alguém diz alguma coisa de instrução, mesmo que seja uma crítica suave, uma crítica leve, uma crítica pesada, seja lá qual for, então o que é que você deve fazer? Refletir, analisar o que aquela pessoa está dizendo, se faz sentido ou não, né? Que é a mesma coisa. Hoje, se uma pessoa me chamar de careca e eu me ofender, certo? Então, se eu não fosse careca, ele estava mentindo. Como eu já sou calvo, então por que é que eu vou me ofender? A forma como ele deve falar é só dele, é problema dele. Eu não posso me ofender, certo? De algo que é o outro que está dizendo. Tem um ditado popular que diz assim, que veneno só ofende se eu tomar. Se eu não tomar, o veneno oferecido por outra pessoa, né, não vai me contaminar em nada. Não é isso? Então, eu preciso estar atento a essas críticas, certo? Elas devem ser analisadas com o pressuposto de crescimento. A crítica que alguém me faz, eu preciso analisar. Qual o objetivo dessa crítica? O que é que eu posso aprender com ela? Ela tem algo a me ensinar? Tem. Se não tiver, então também me ensinou que aquele comportamento eu não devo adotar para a minha vida. Bom dia, Alexandre. Então, o outro grupo, né, isso é o tolo. O outro grupo é os preguiçosos, né? Esse que o provérbio falou aqui, né, desse sem juízo, que seguiu a mulher estrangeira e se deixou seduzir, né? Ele não observa os mandamentos do Senhor e acaba cometendo os erros. E os sábios? Aquele que chama a sabedoria de minha irmã, aquele que observa os mandamentos, aquele que guarda a palavra no coração. Então, nós precisamos desenvolver esse comportamento. Então, voltando para a questão da crítica ou do elogio, que nos paralisa, então, o elogio também não pode nos paralisar, não deve nos paralisar. Então, eu não posso ficar lisonjeado demais com uma pessoa que enche-me de elogios. Certo? Então, eu não posso fazer isso, certo? Então, se eu ficar um ego inflado porque uma pessoa me elogiou, ou seja, eu deixei me embriagar por um elogio. O elogio ele deve ser apenas cheirado. Você cheira o elogio, pronto. Então, eu tenho que continuar seguindo esse caminho.
certo? Então, são duas coisas que não devem, as duas coisas que não devem nos paralisar, nem crítica, nem elogio, certo? Então, eu devo pautar a minha experiência de vida na palavra, fundamento a minha vida na palavra, certo? E eu vou me livrando. As ciladas que vão aparecendo, as oportunidades maliciosas que vão aparecendo na vida, então a gente vai se livrando, certo? E cada vez que você fundamenta-se mais na palavra, você vai, conhece a palavra, então ele vai trazendo, né, fortalecimentos para você. Então amanhã você lida com outras situações mais embaraçosas e você já vai criando um repertório para ir se livrando. E cada problema que você resolve tem uma recompensa. Cada problema. Então, se você quer crescer, né, físico, espiritual e mentalmente, então você vai resolvendo problemas. Certo? E vai trazendo expertise. Porque sempre atrás de um problema tem uma recompensa. Então, é preciso, como eu falei, você faz a oração, reflete, sobe a montanha, se aproxima de Deus, pergunta ao Senhor qual o caminho melhor a ser seguido, certo? E daí vai tirando os ensinamentos, certo? Então, e aí a gente vai se livrando dos astutos, vai se livrando das ciladas perniciosas do inimigo, né, que tem a tendência, né, de desviar nossa conduta do nosso propósito. Certo? O inimigo ele vai fazer tudo. Ele fica inquieto quando vê um filho encontrar seu propósito. Então a gente tem uma obrigação muito grande com os nossos jovens para que levá-los. Nossa obrigação é levá-los a encontrar o caminho, certo? Às vezes a gente tem a maioria deles que chegam agora, né, que estão concluindo esse ano. Se você perguntar a uma parcela deles, né, dos jovens que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio para fazer o Enem, eles ainda não têm uma clareza do que querem. Então, ou seja, nós em algum momento foi deixado de dar a orientação adequada e eles estão um pouco ainda perdidos. Então, está faltando instrução. Essa instrução para trazer o discernimento, né, para a aplicação do que eles querem. Então, nós precisamos não temer, certo? O medo também paralisa. O medo também paralisa. Cristina pode dar o depoimento sobre isso, numa situação que ela venceu esses dias, né? O quanto ficou paralisada frente a uma situação. Mas eu não posso ficar paralisado o tempo todo. Preciso analisar a situação e, em seguida, tomar uma atitude. Não é isso? Eu não posso ficar paralisando. E nem ficar com medo de que isso possa se repetir. Que é uma frase que tem no livro de Jó, que ele diz que o que mais temia me sobreveio. O que mais temo me sobrevém. Certo? Então, quando a gente passa a temer alguma coisa, a gente passa a criar um campo de energia e começa a atrair aquilo. Então é necessário ter o comportamento do nobre, certo? Ter pensamento do alto, ter uma língua instruída, ter ouvidos inclinados para o bem, ter um espírito sereno, certo? E um coração ensinável. Nós precisamos desenvolver essas características do sábio. Hoje, né, nessa data tão significativa para nós brasileiros, então nós estamos fazendo essa live da independência. Nós devemos nos tornar independentes de tudo o que nos aprisiona, de tudo que nos impede de crescer, de tudo que nos impede de evoluir. Então, tudo que for de ruim, nós devemos nos tornar independentes da preguiça, do rancor, da falta de perdão. Então, a gente precisa
se livrar, né, dessas coisas. Então, das ciladas enganadoras, dos mentirosos. Então, tudo que você analisar que faz com que você torne-se dependente, então você precisa se livrar. Então, esse é um dia muito especial e para que a gente possa se tornar independente, né? Independente no sentido das coisas que nos prejudicam, ok? Então, eu peço a você que está acompanhando, se você puder, faça uma leitura, né? Uma releitura do capítulo 7 de Provérbio, né? E grife o que você considerar muito importante, né? E depois aplique na sua vida. Uma parte que nessa leitura que eu fiz de hoje, uma parte que eu achei muito interessante é tratar a sabedoria como irmã e a inteligência como amiga. Ok? Então, peço a você, eu vou compartilhar essa live nas redes sociais. Peço que você possa também compartilhar para os seus amigos, observando aqueles que precisam ouvir essa palavra e tornar-se independente das coisas que principalmente o afastam do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, agradeço, que Deus os abençoe sempre e até uma próxima oportunidade.